O som do martelo do magistrado ecoou pelo salão do Conselho Comercial de Valemar como um tiro de canhão. Sofia Duarte é considerada culpada de fraude familiar e desonra ao nome que carrega. Todos os seus direitos de herança são revogados. Sua tutela sobre Eduardo Duarte é dissolvida. Que ela deixe Valemar antes que a mácula de sua presença contamine ainda mais a honra desta cidade. As palavras caíram sobre Sofia como golpes físicos. Ela permanecia de pé diante dos 7 conselheiros, a coluna ereta, o queixo erguido, recusando-se a demonstrar fraqueza, mesmo quando seu mundo desmoronava. 23 anos de vida e tudo acabava ali, naquele instante. Mas como chegamos a este momento terrível? Deixem-me levá-los algumas horas para trás. A chuva desabava sobre o porto de Valemar, como se o céu tentasse apagar aquele dia da memória dos homens. Nas ruas enlameadas, mercadores corriam para proteger suas cargas, enquanto o vento fustigava as velas dos navios ancorados. Mas dentro do imponente salão do Conselho Comercial, outro tipo de tempestade estava prestes a destruir uma vida. Sofia Duarte vestiu um traje simples de lã cinza quando entrou no salão. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em um coque severo, mas eram seus olhos cor de mel que chamavam a atenção, ardendo em indignação contida, enquanto ela encarava o homem que deveria protegê-la. Eduardo Duarte, seu tio, exibiu um sorriso que não alcançava os olhos, como um predador diante de sua presa. Ele erguia documentos falsificados como se fossem a própria verdade sagrada. A voz dele ecoou pelo salão com uma teatralidade estudada, cada palavra cuidadosamente escolhida para ferir. Acusa-se aqui a sobrinha ingrata, Sofia Duarte, de ter vendido em segredo a última propriedade de nossa honrada família, a Casa das Falésias. Aquele casarão que nossos antepassados ergueram com sangue e suor sobre as rochas foi negociado às escondidas por esta criatura sem escrúpulos. E mais, os fundos desta venda desonesta jamais foram apresentados. Ela os escondeu, roubou sua própria linhagem. Sofia tentou erguer a voz, mas o conselheiruche, um homem de cabelos brancos e olhos pesados, ergueu a mão enluvada, exigindo silêncio. Silêncio. A acusada não tem direito à defesa até que todas as provas sejam apresentadas. E as provas vieram, documentos com sua assinatura forjada, testemunhas compradas que juraram tê-la visto nos escritórios de um tabelião corrupto, um registro de transação bancária que parecia irrefutável aos olhos de homens que já haviam decidido o seu destino antes mesmo de ela entrar naquela sala. E então voltamos ao momento presente. O martelo caindo, o veredito pronunciado, a sentença de exílio social. Foi quando Sofia olhou para além dos conselheiros e viu os rostos na galeria de observadores, comerciantes, nobres menores, curiosos ávidos por escândalo. Entre eles, uma mulher de meia-idade, vestida em sedas caras. Ria abertamente, sem nem tentar disfarçar seu prazer com a desgraça alheia. Constância Vidal, uma viúva rica e cruel, conhecida por sua língua afiada e seu deleite em ver outros caírem. Ela cochichava com suas amigas, apontando discretamente para Sofia, como se ela fosse uma atração de circo. Mas, além dela, havia um par de olhos que perfurava a alma de Sofia com uma intensidade glacial. Rafael Montenegro estava ali. Ele não se misturava à multidão. Permanecia afastado e encostado em uma coluna de mármore, com os braços cruzados sobre o peito largo, o lobo do mar, como era conhecido em todo o litoral. Herdeiro da família mais poderosa de Valemar, controlador de 3/4 das rotas comerciais marítimas. Um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua reputação de impiedade nos negócios. Rafael Montenegro tinha 32 anos e carregava o peso deles como cicatrizes invisíveis. Cabelos negros como a noite sem lua, cortados de forma prática. Emolduravam um rosto de linhas duras, maxilar quadrado, nariz aquilino e aqueles olhos cinzentos que pareciam capazes de congelar o próprio oceano. Vestia-se com elegância austera, casaco de lã preta, sobrecolete de brocado escuro, tudo de corte impecável, mas sem ostentação desnecessária. O olhar dele encontrou o de Sofia por um único segundo. Não havia compaixão naqueles olhos, apenas o reconhecimento frio de que o destino acabara de colocá-los, mais uma vez, em lados opostos da mesma guerra ancestral. A guerra entre os Duarte e os Montenegro,
a guerra que manchara Valemar. Com sangue, ódio por 3 gerações. Quando Sofia desceu as escadarias do conselho, sob a chuva torrencial, ninguém ofereceu abrigo. Ela caminhou pelas ruas de paralelepípedos molhados, enquanto comerciantes desviavam o olhar. Mulheres cochichavam atrás de leques, crianças apontavam. Naquela cidade onde a reputação era moeda e a ouro valia mais que ouro, Sofia Duarte acabara de se tornar a mulher mais pobre de Valemar, e o pior estava apenas começando. 2 dias. Foi o tempo que levou para que a realidade de sua situação se tornasse insuportável. Sofia havia sido expulsa da casa onde crescera. Eduardo mandara lacrar as portas e postar guardas. Suas roupas, seus livros, até mesmo o medalhão de prata que pertencera à sua mãe, tudo ficara para trás. Ela passou a primeira noite em um albergue barato perto do porto, onde marinheiros bêbados gritavam obscenidades e ratos corriam entre as tábuas do assoalho. Para a segunda noite, ela não tinha dinheiro nem para aquilo. Foi quando a carta chegou. Um mensageiro com libré preta e prata, as cores dos Montenegro, bateu à porta do albergue ao amanhecer. O homem não olhou diretamente para Sofia, como se até a fidalga pudesse contaminá-lo com sua desgraça. Ele simplesmente estendeu um envelope lacrado com cera azul escura e se retirou. Dentro, em caligrafia precisa e sem floreios, havia uma convocação. Apresente-se na Fortaleza Montenegro ao meio-dia. Temos assuntos a discutir que são de seu interesse. Não comparecer seria imprudente. R. Montenegro. Sofia leu a carta 3 vezes, tentando decifrar a armadilha, porque aquilo só podia ser uma armadilha. Os Montenegro odiavam os Duarte desde que seu avô, em um acesso de ganância, tentara sabotar um carregamento dos Montenegro há 40 anos. A retaliação fora brutal, 2 Duarte mortos em um incêndio que a justiça nunca conseguirá provar ter sido criminoso. Desde então, as famílias eram como cães raivosos mantidos em cantos opostos da mesma rinha, e agora Rafael Montenegro a convocava. Mas o que ela tinha a perder? Ao meio-dia em ponto, Sofia atravessou os portões de ferro da Fortaleza Montenegro. A propriedade erguia-se sobre um promontório rochoso, uma construção imponente de pedra cinza que parecia crescer diretamente das falésias. O mar rugia abaixo, lançando espuma branca contra as rochas. Negras gaivotas gritavam em círculos e o vento salgado chicoteava o rosto de Sofia enquanto ela subia os degraus de mármore. Um mordomo idoso, de postura impecável, conduziu-a através de corredores silenciosos. O interior da mansão era de uma opulência contida, candelabros de cristal, tapeçarias antigas retratando batalhas navais, móveis de mogno escuro polido até brilhar, mas havia algo frio. Naquele luxo, algo que cheirava a solidão. Rafael a esperava na biblioteca. Era um cômodo vasto, com estantes de 3 andares de altura, repletas de volumes encadernados em couro, janelas altas. Ofereceu uma vista desimpedida do oceano tempestuoso. Rafael estava de pé diante de uma delas, as mãos entrelaçadas atrás das costas, observando as ondas quebrarem contra as pedras lá embaixo. Ele não se virou quando ela entrou. Senhorita Duarte, ou devo dizer apenas Sofia, agora que seu nome é F e ... como posso colocar? ... Desvalorizado, a voz dele era profunda, controlada. Cada sílaba pronunciada com precisão glacial. Sofia apertou as mãos, sentindo as unhas cravarem nas palmas. Porque estou aqui, senhor Montenegro. Finalmente, ele se virou à luz do dia. Seus traços pareciam ainda mais severos. Havia uma cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda, lembrança de alguma violência passada. Os olhos cinzentos a vasculharam com a mesma frieza com que um comerciante avaliaria uma mercadoria danificada. Porque você possui algo que me interessa, eu possuo algo de que você necessita desesperadamente. Ele caminhou até uma mesa de molho e pegou um documento, desdobrou-o com movimentos precisos e o estendeu para ela. A Casa das Falésias. Sofia sentiu o coração disparar. A propriedade que seu tio alegara ter vendido, o casarão decadente sobre o mar, onde ela passara os verões de sua infância, antes que a morte levasse seus pais em um acidente de carruagem. O lugar que representava tudo o que ela jamais poderia recuperar. Seu tio não a vendeu, continuou Rafael, com um tom que beirava o tédio. Ele tentou vendê-la,
mas a transação está sendo contestada legalmente. Há irregularidades nos documentos múltiplas. Reclamações de propriedade de ... o emaranhado jurídico que levará anos para desatar, a menos que surja um reclamante com ligação sanguínea inquestionável à propriedade. Alguém cujo nome esteja nos registros originais. Alguém como você, Sofia Duarte, ela o encarou, tentando entender o jogo. E o que o senhor ganha com isso? Ele sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi a curva dos lábios de um predador que acabara de encurralar sua presa. Vingança. Seu tio é um verme. Ele tramou sua queda para tomar controle total dos ativos dos Duarte. Ele não contava com o fato de que eu tenho advogados melhores. Se você reivindicar a Casa das Falésias, os esquemas dele desmoronam. Ele perde tudo. E eu adoro ver um Duarte destruir outro Duarte. Sofia sentiu náusea subir pela garganta. Ela era apenas uma peça em um jogo cruel entre homens poderosos, mas que escolha tinha? E o que você ganha, além de ver meu tio arruinado? Rafael deu alguns passos em direção a ela, parou a uma distância respeitosa, mais próxima o suficiente para que ela sentisse a intensidade de sua presença, proteção, um teto sobre sua cabeça. Restauração de seu nome, ao menos parcialmente, bem, claro, a satisfação de saber que você ajudou a destruir o homem que a traiu. Sofia engoliu em seco. E qual é a condição? Porque sei que há uma, sempre há, perceptiva. Ouvi dizer que você era inteligente, apesar de tudo. Ele voltou à mesa e pegou outro documento. Esse era mais elaborado, com selos de cera e faitas. A condição é simples. Casamento. A palavra caiu entre eles como uma pedra jogada em águas calmas, criando ondas de choque que se expandiram pelo silêncio. Casamento? Um casamento de conveniência. Você se torna minha esposa no papel. Com isso, sua reivindicação à Casa das Falésias se fortalece legalmente. Como minha cônjuge, você tem o respaldo de minha fortuna e influência. Seu tio não poderá tocá-la. E quando a propriedade estiver garantida em nossas mãos, nossas, ele a olhou com frieza ainda mais profunda. Não se iluda. A propriedade será minha. Você terá uma pensão vitalícia, acomodações confortáveis. Mas a Casa das Falésias passará para o controle dos Montenegro. É o preço de sua liberdade. Sofia sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas recusou-se a derramá-las. Diante daquele homem, e se eu recusar, então você continuará sendo a mulher difamada que é, sem família, sem recursos. Dentro de um mês, estará em um navio para algum porto distante, trabalhando como lavadeira ou coisa pior. Escolha sabiamente, Sofia, porque esta oferta expira quando o sol se por hoje. Ela olhou pela janela. O sol já começava a sua descida em direção ao horizonte, tingindo as nuvens de vermelho sangue. Este não será um casamento real, ela disse com a voz baixa, mas firme. Jamais serei sua esposa de verdade. Nem eu jamais serei seu marido, respondeu ele, sem uma gota de emoção. Será uma farsa, um contrato frio. Você terá seus aposentos, eu terei os meus. Cumpriremos as aparências em público. Em privado, seremos estranhos sob o mesmo teto. Por quanto tempo? Até que a propriedade esteja legalmente resolvida. 1 ano, talvez 2. Depois disso, podemos obter uma anulação discreta. Você levará sua pensão e desaparecerá para onde desejar. Eu ficarei com a Casa das Falésias e a satisfação de ter destruído Eduardo Duarte. Sofia fechou os olhos, viu o rosto de seu tio, aquele sorriso falso quando ele a traíra. Viu a humilhação no conselho, viu os olhares de desprezo nas ruas, e então, antes que pudesse se arrepender, ela disse, aceito. Rafael assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. Ele destampou uma caneta tinteiro de prata e a ofereceu a ela. Então, assine aqui. A mão de Sofia tremeu quando ela pegou a caneta, mas a assinatura que ela traçou no papel foi firme. No momento em que a tinta secou, ela sentiu como se tivesse vendido sua alma. E talvez tivesse. Rafael guardou o documento em uma gaveta trancada. Os preparativos para o casamento começarão amanhã. Será uma cerimônia pequena, discreta. Não queremos alimentar mais escândalo do que o necessário. Você se mudará para a Fortaleza após o casamento. Eu mandarei buscar suas coisas. Ah,
Espere, você não tem mais coisas, não é? O sarcasmo em sua voz foi como um tapa. Sofia ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar a dor. Não, não tenho. Então, providenciarei um guarda-roupa adequado. Não posso ter minha esposa parecendo uma mendiga. Refletiria mal sobre mim. Ela o encarou, permitindo-se, pela primeira vez, demonstrar o fogo que queimava dentro dela. Agradeço sua preocupação com as aparências, senhor Montenegro. Tenho certeza de que sua bondade não tem nada a ver com compaixão real. Ele arqueou uma sobrancelha e, por um instante, algo que poderia ser um resquício de respeito brilhou em seus olhos. Você está aprendendo rápido? Boa noite, senhorita Duarte, ou devo dizer, futura senhora Montenegro. Sofia virou-se e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Mas quando a porta se fechou atrás dela e ela se viu novamente no corredor silencioso, permitiu que uma única lágrima descesse por seu rosto. Ela acabara de entrar na gaiola dourada de seu pior inimigo e a chave, percebeu com um horror crescente, estava nas mãos dele. O casamento aconteceu 4 dias depois, em uma manhã cinzenta, onde a névoa marítima engolia Valemar inteira. A cerimônia foi realizada na pequena capela privada da Fortaleza Montenegro, um recinto de pedra antiga com vitrais que filtravam a luz pálida em fragmentos de cor. Não havia convidados além dos obrigatórios, o padre, 2 criados como testemunhas e o advogado de Rafael, um homem magro, de óculos redondos, que observava tudo com olhos frios e calculistas. Sofia vestia um traje simples de seda cor de marfim, fornecido pela costureira pessoal de Rafael. Era bonito, bem feito, mas desprovido de qualquer romantismo. Não havia véu, nem flores, nem música além do órgão tocado mecanicamente pelo sacristão idoso. Rafael vestia traje formal preto. Permaneceu impassível durante toda a cerimônia, recitando os votos com a mesma emoção com que leria um contrato comercial. Quando o padre perguntou se ele aceitava Sofia como esposa legítima, ele respondeu: aceito, 2 palavras frias como gelo. Quando a mesma pergunta foi feita a Sofia, ela hesitou por um segundo terrível. Pensou em correr, em rasgar aquele vestido e fugir para as montanhas, para o desconhecido, para qualquer lugar que não fosse aquela prisão dourada. Mas então ela pensou em Eduardo, pensou na humilhação, pensou em todas as portas que haviam se fechado em seu rosto e disse: aceito. O beijo foi uma formalidade rápida, um toque de lábios tão breve que mal poderia ser chamado de beijo. E então, estava feito. Sofia Duarte havia deixado de existir. Em seu lugar, surgia Sofia Montenegro, esposa de papel de um homem que a desprezava. A vida na Fortaleza Montenegro revelou-se uma forma peculiar de exílio. Sofia recebeu uma suíte inteira na ilha leste da mansão, quarto espaçoso com cama de dossel, sala de estar privativa, banheiro com banheira de porcelana importada e até mesmo um pequeno escritório com vista para o mar. Tudo era luxuoso, impecável e sufocante. Rafael ocupava a ilha oposta. Eles se encontravam apenas durante as refeições formais no salão de jantar. Eventos que pareciam mais interrogatórios silenciosos do que momentos de convívio. A rotina era sempre a mesma. Rafael chegava pontualmente, sentava-se na cabeceira da longa mesa de mono e comia em silêncio, enquanto lia correspondências ou documentos comerciais. Sofia sentava-se à outra extremidade, tão distante dele que conversas eram praticamente impossíveis. Criados fantasmagóricos apareciam e desapareciam, servindo pratos elaborados que pareciam mais arte do que comida. Sofia mal conseguia comer. O nó em seu estômago raramente permitia mais que alguns bocados. Quando ela tentava iniciar conversas, as respostas de Rafael vinham em monossílabos. Como foi seu dia? Produtivo. As negociações sobre a Casa das Falésias avançaram? Sim. Há algo em que eu possa ajudar? Não. Ele a tratava com a cortesia gelada que se reservaria a uma hóspede indesejada. Nunca rude o suficiente para ser insultante. Nunca gentil o suficiente para ser humano. Os criados, por sua vez, a tratavam com uma mistura de curiosidade e suspeita. Eles a chamavam de Senhora Montenegro com deferência mecânica, mas Sofia via as dúvidas em seus olhos. Ela era uma Duarte, inimiga ancestral. Como poderia ser confiável?
Apenas a governanta, uma mulher robusta de 60 anos chamada Dona Clementina, demonstrava algo próximo de simpatia. Ela fora quem mostrara a Sofia os aposentos, explicara as regras da casa e, em um momento de vulnerabilidade rara, sussurrara: "Não ligue para o jeito dele, minha senhora. O senhor Montenegro não nasceu frio, foi a vida que o congelou." Mas quando Sofia tentou puxar conversa, perguntar sobre o passado de Rafael, a governanta fechou-se como uma ostra. "Não é meu lugar falar de tais assuntos." Assim se passaram as primeiras 2 semanas. Sofia vagava pelos corredores silenciosos como um fantasma. Folheava livros na biblioteca sem realmente lê-los e observava o mar pela janela por horas a fio. A solidão era esmagadora. Foi na 3ª semana que tudo mudou. A tempestade chegou sem aviso. Sofia acordou no meio da noite, com o barulho do vento uivando como uma criatura ferida. A chuva martelava as janelas com força. Brutal raios cortavam o céu, iluminando seu quarto em flashes brancos e azuis. Ela se levantou, enrolou-se em um roupão de veludo e foi até a janela. Lá fora, o mar havia se tornado uma criatura selvagem. Ondas gigantes quebravam contra as falésias, lançando espuma até a altura das muralhas da fortaleza. O vento arrancava telhas e galhos, jogando-os como brinquedos. E então ela viu, além do portão principal, no caminho que levava à cidade, uma carruagem havia tombado. Uma das rodas se desprendera e o veículo jazia de lado na lama, balançando perigosamente sob a força do vento. Sofia correu para o corredor e desceu as escadas, seu coração martelando. Precisava avisar alguém, chamar guardas e enviar socorro. Mas quando ela chegou ao térreo, encontrou Rafael já de pé no hall. De entrada, vestindo apenas camisa e calças, os cabelos desalinhados, ele também vira. Sem dizer uma palavra a ela, Rafael gritou ordens para os criados: "Tragam tochas, cordas, enviem 3 homens." "Comigo, você vai lá fora?" Sofia perguntou, incrédula. Nesta tempestade? Ele a olhou como se tivesse esquecido que ela existia. "Há pessoas naquela carruagem." Então ele saiu. Mergulhando na noite tempestuosa sem hesitação, Sofia ficou paralisada por apenas um segundo. Depois, contra todos os seus instintos de autopreservação, ela pegou uma capa pesada de um cabideiro e correu atrás dele. O vento quase a derrubou no segundo em que ela saiu. A chuva era como agulhas geladas cravando sua pele, mas ela continuou, tropeçando na lama, guiada apenas pela luz bruzuleante das tochas que os homens carregavam. Quando chegou a carruagem tombada, Rafael já estava lá, ajoelhado na lama ao lado do veículo. Ele gritava algo que o vento engolia. Um dos guardas conseguiu abrir a porta da carruagem. De dentro, uma figura pequena emergiu. Uma criança. Era um menino de não mais que 5 anos, ensopado, tremendo, os olhos arregalados de terror. Ele se agarrou a Rafael como um náufrago a um pedaço de madeira. "Minha mãe!" O menino soluçava. "Minha mãe está presa." Rafael passou o menino para um dos guardas e voltou sua atenção para o interior da carruagem. Sofia aproximou-se e viu. Uma mulher estava presa sob o que parecia ser uma mala pesada que desabara sobre ela durante o tombo. Ela estava consciente, mas claramente ferida, o rosto contorcido em dor. "Não consigo." Ela gritava. "Minha perna está presa." Rafael tentou levantar a mala, mas o ângulo da carruagem tornava tudo perigosamente instável. A cada movimento, o veículo ameaçava deslizar mais para o barranco. Foi quando Sofia agiu. Ela não pensou, não calculou os riscos. Simplesmente entrou na carruagem pela estreita abertura. "O que está fazendo?" Rafael rugiu. "Saia daí." Mas Sofia já estava dentro. A carruagem balançava perigosamente e ela podia ouvir a madeira gemendo sob a pressão. Mas ela conseguiu chegar até a mulher. "Meu nome é Sofia," ela disse, com a voz calma. "Apesar do caos ao redor, vou tirar você daqui, mas preciso que confie em mim." A mulher assentiu, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Sofia examinou a situação. A mala era pesada demais para ela mover sozinha, mas havia correias de couro que a prendiam. Com dedos trêmulos, ela começou a desatá-las. Rafael gritava do lado de fora, mas ela o bloqueou. Concentrou-se apenas na tarefa. Uma correia, 2, 3. Finalmente a última se soltou. Sofia empurrou a mala para o lado e ajudou a mulher a se levantar. "Vamos, rápido!"
Elas saíram juntas, Sofia sustentando o peso da mulher ferida. No momento em que deixaram a carruagem, esta deslizou mais 15 centímetros em direção ao barranco. Rafael agarrou ambas e as pusou para longe. A carruagem gemeu uma última vez, antes de tombar completamente, rolando o barranco abaixo, até ser engolida pela escuridão e pelo mar furioso. Sofia caiu de joelhos na lama, tremendo. Incontrolavelmente, Rafael ainda a segurava pelo braço, seus dedos cravados nela com força dolorosa. Quando ela ergueu o olhar, viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era gratidão, não era admiração, era fúria absoluta. Você é uma idiota. Rafael sibilou assim que estavam de volta na fortaleza. Sofia estava enrolada em mantas diante da lareira do hall principal, ainda tremendo, enquanto a mulher resgatada e seu filho eram levados para os quartos de hóspedes. Dona Clementina tentava fazer Sofia beber chá quente, mas suas mãos tremiam demais para segurar a xícara. Rafael permanecia de pé diante dela, ensopado, os cabelos colados à testa, gotas de água escorrendo de seu rosto. Mas o que ardia em seus olhos era puro fogo. Uma idiota imprudente de coragem cega. Você poderia ter morrido. Sofia o encarou, a raiva sobrepondo-se finalmente ao choque. E você não. Você saiu primeiro. Eu sou treinado para isso. Eu cresci navegando em tempestades. Você é ... Ele parou, como se procurasse a palavra certa. Você é o quê? Sofia completou com a voz tremendo de indignação. Uma mulher frágil? Inútil? Ele cerrou os punhos. Você é minha responsabilidade. Se algo acontecesse a você... sim, os papéis, o contrato. Seria inconveniente para você se sua esposa de mentira morresse tão cedo. Não é sobre os malditos papéis. A voz dele trovejou pelo hall, fazendo até Dona Clementina recuar. O silêncio caiu como um manto pesado. Rafael fechou os olhos, claramente lutando para recuperar o controle, quando os abriu. Novamente, a máscara de gelo estava de volta, mas havia rachaduras visíveis. Vá para seus aposentos. Descanse. Discutiremos isso pela manhã. Não há nada a discutir. Fiz o que precisava ser feito. Aquela mulher teria morrido, e você quase morreu com ela, mas não morri. Eles se encararam, a distância entre eles carregada de uma tensão que nenhum dos dois sabia nomear. Finalmente, Rafael se virou. Boa noite, senhora Montenegro, e saiu, deixando um rastro de água suja no mármore polido. O amanhecer trouxe ser limpo e mar calmo, como se a tempestade da noite anterior jamais tivesse existido, mas dentro da fortaleza Montenegro, uma tempestade diferente estava apenas começando. Sofia acordou tarde, o corpo dolorido e a mente confusa, quando finalmente desceu para o café da manhã. Encontrou a mulher que havia resgatado sentada no salão, de estar com o filho adormecido no colo. À luz do dia, Sofia pode vê-la melhor. Era uma mulher de talvez 35 anos, de feições delicadas, mas marcadas pelo cansaço. Seu nome, descobriu-se, era Helena Cardoso, viúva de um comerciante de especiarias. Ela segurava as mãos de Sofia com lágrimas nos olhos. A senhora salva minha vida e a do meu filho. Como posso agradecer? Sofia sentiu-se desconfortável com a gratidão. Não foi nada. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Helena disse com firmeza. Qualquer um teria esperado os homens resolverem. A senhora entrou naquela carruagem sabendo que poderia morrer. Isso não é nada, isso é heroísmo. Antes que Sofia pudesse responder, Rafael entrou no salão. Ele havia se banhado e vestia roupas limpas, mas havia sombras e esculturas sob seus olhos que sugeriam uma noite insone. Dona Cardoso, ele disse com cortesia formal. Como está se sentindo? Melhor? Graças à sua esposa. Algo passou pelo rosto de Rafael, rápido demais para Sofia decifrar. Providenciei acomodações para a senhora e seu filho pelo tempo que necessitarem. Meus médicos examinarão sua perna esta tarde. O senhor é muito generoso. Não é generosidade, é o mínimo que posso fazer. Ele olhou para Sofia pela primeira vez desde que entrara. Posso falar com você em particular? Sofia assentiu e o seguiu até a biblioteca. Uma vez lá, com a porta fechada, ele não perdeu tempo. A Casa das Falésias foi gravemente danificada pela tempestade de ontem. Sofia sentiu seu coração afundar. Quão gravemente? Parte do telhado desabou.
a infiltração severa. Os advogados sugerem que abandonemos a reivindicação, alegam que o custo de restauração excede o valor da propriedade, mas aquela casa é um SMB Oelho... Ela é, ele completou, nada mais, madeira podre e pedra rachada. Sofia o encarou, incrédula. Você nunca se importou com a propriedade em si, não é? Sempre foi apenas sobre destruir meu tio. Ele não negou, e você conseguiu isso. Então, por que não simplesmente abandonar a casa e terminar esta farsa? Rafael caminhou até a janela, olhando para o mar, porque seus advogados usariam o abandono como evidência de que o casamento foi fraudulento. Tudo desmoronaria. Eduardo sairia impune. Então, o que propõe? Preciso ir até a Casa das Falésias, avaliar os danos pessoalmente. Meus advogados podem estar superestimando os problemas para evitar trabalho extra. Sofia sentiu algo despertar dentro dela. Eu vou com você. Ele se virou, a expressão indecifrável. Não é necessário. Aquela casa era do meu pai, do avô dele. Eu cresci lá. Conheço cada tábua do assoalho, cada viga do teto. Se alguém pode avaliar o que pode ser salvo, sou. Pela primeira vez, Rafael hesitou. Será perigoso, estruturalmente instável. Sofia sorriu, sem humor. Já estabelecemos que sou uma idiota de coragem cega. Lembra? Perigo não me assusta. Por um momento, algo que poderia ser o início de um sorriso tocou os lábios de Rafael, mas desapareceu tão rápido quanto surgira. Partimos ao meio-dia. Ouvintes, se vocês estão sentindo a tensão crescendo entre esses dois, deixem seu like agora e se inscrevam no canal, porque esta história está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos. A Casa das Falésias erguia-se sobre um promontório isolado a 3 horas de carruagem de Valemar. O caminho serpenteava entre colinas cobertas de mato e falésias cortantes, onde gaivotas faziam ninhos nas rochas e o cheiro de sal impregnava o ar. Sofia não visitava aquele lugar há 8 anos. A última vez fora semanas antes da morte de seus pais, em um verão dourado que agora parecia pertencer a uma vida diferente. Quando a carruagem virou a última curva e a casa surgiu à vista, Sofia teve que segurar as lágrimas. A Casa das Falésias fora outrora uma propriedade imponente, 3 andares de pedra clara e madeira escura, com varandas que davam para o oceano e janelas altas que capturavam a luz do pôr do sol. O jardim fora famoso em toda a região, com roseiras importadas e fontes de mármore. Mas o que Sofia via agora era um fantasma daquele esplendor. A tempestade arrancara não apenas parte do telhado, como Rafael dissera, mas também telhas de várias seções. Janelas estavam quebradas, trepadeiras selvagens haviam tomado conta das paredes. O jardim era um emaranhado de mato e espinhos. E em volta da propriedade, uma cerca de madeira podre pendia em ângulos estranhos, como ossos quebrados. Rafael desceu da carruagem e estendeu a mão para ajudá-la. Sofia aceitou mecanicamente, os olhos fixos na ruína diante dela. Sinto muito. Sofia, ele disse, e havia algo em sua voz que soava sincero. Sofia não respondeu, simplesmente caminhou em direção à entrada principal. A porta estava destrancada. Na verdade, pendia solta de dobradiças enferrujadas. Rafael a empurrou e ela se abriu com um gemido agônico. O interior cheirava a mofo e sal. Móveis cobertos por lençóis fantasmagóricos se amontoavam em cantos. O assoalho de madeira estava inchado pela umidade, rangendo perigosamente sob cada passo. Luz filtrava através de buracos no teto, criando colunas de poeira dourada no ar parado. Sofia caminhou pelo hall de entrada como se estivesse em transe. Seus dedos tocaram a parede, sentindo a textura da pedra fria. Seus olhos traçaram os contornos da escadaria que levava ao segundo andar. Cada degrau, uma lembrança. Ali, naquele terceiro degrau, ela tinha 5 anos, quando caíra e rasgara o gilho. Seu pai a carregara no colo até a cozinha, onde sua mãe limpara o ferimento, cantando uma canção de Nana. Ali, naquela janela quebrada, ela costumava sentar-se nas manhãs de domingo, lendo enquanto ouvia o mar. Ali, naquela porta que agora pendia de um único gancho, ficava a sala de jantar, onde a família se reunia, onde seu pai contava histórias de marinheiros e sua mãe ria, a cabeça jogada para trás, os olhos brilhando.
Sofia. A voz de Rafael a trouxe de volta ao presente. Ele estava alguns passos atrás, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Desculpe, eu apenas... muitas lembranças. Entendo? Ei, estranhamente, ela acreditou que ele entendia. Eles exploraram o primeiro andar juntos. A cozinha era um desastre de prateleiras desabadas e louça quebrada. A sala de estar tinha marcas de água nas paredes, sugerindo inundações repetidas. O escritório do pai de Sofia estava praticamente intacto, exceto por pilhas de documentos amarelados pelo tempo. Foi ali que ela encontrou, embaixo de uma tábua solta do assoalho, escondida de forma que apenas alguém que conhecesse cada segredo da casa poderia descobrir, uma pequena caixa de metal. Sofia pusou com cuidado. A caixa estava enferrujada, mas ainda trancada. Ela pegou um canivete, que Rafael ofereceu, e forçou a fechadura até que ela cedesse. Dentro havia cartas, dezenas delas. Sofia reconheceu a caligrafia de seu pai imediatamente. Ela desdobrou a primeira carta com dedos trêmulos. Era uma correspondência com advogados, datada de 3 meses antes da morte de seus pais. O assunto: uma investigação sobre irregularidades financeiras cometidas por Eduardo Duarte. Sofia leu em voz alta, sua voz ganhando força a cada palavra. Tenho evidências de que meu irmão tem desviado fundos da empresa familiar há pelo menos 8 anos. Ele falsificou assinaturas, criou empresas fantasmas e ocultou transações. Solicito orientação legal sobre como proceder sem destruir publicamente o nome da família. Rafael pegou a carta das mãos dela e a examinou. Seu pai sabia. Ele estava reunindo provas contra seu tio. Sofia pegou outra carta e outra. Cada uma revelava mais detalhes da corrupção de Eduardo. Registros de contas bancárias ocultas, cópias de contratos falsificados, testemunhos de empregados subornados. Isso muda tudo, ela sussurrou. Rafael olhou, e desta vez não havia frieza em seus olhos, apenas intensidade pura. Com estas cartas, podemos não apenas reivindicar a propriedade, podemos destruir seu tio completamente, processá-lo criminalmente. Recuperar tudo o que ele roubou. Sofia sentiu algo que não experimentava há semanas: esperança. Mas então, Rafael continuou: mas precisamos de mais. Estas cartas são de 8 anos atrás. Precisamos conectá-las às ações recentes dele, provar que o padrão de fraude continuou. Como? Sofia olhou ao redor do escritório. Seu pai era metódico, organizado. Se ele começar uma investigação, teria deixado mais rastros. Ela começou a procurar. Abriu gavetas, examinou estantes, verificou atrás de quadros na parede. Foi Rafael quem encontrou. Atrás de um painel de madeira falso na parede, havia uma pequena biblioteca escondida, livros-razão, registros financeiros e, mais importante, um diário. O diário de seu pai. Sofia o abriu com reverência. A última entrada era datada de 2 dias antes do acidente que tirara a vida de seus pais. Confrontei Eduardo hoje. Mostrei-lhe as evidências. Dei-lhe uma escolha: confessar e fazer restituição ou enfrentar exposição pública. Ele me implorou por mais tempo. Concordei em dar-lhe uma semana, mas meu instinto me diz que cometi um erro. Eduardo não é homem que aceita a derrota. Preciso ser mais cuidadoso por Sofia, por tudo que ela ainda pode ter. A última frase estava sublinhada 3 vezes. Sofia sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram e ela teria caído se Rafael não a tivesse segurado. O acidente. Ela sussurrou: não foi acidente. Rafael a guiou até uma cadeira que milagrosamente ainda estava intacta. Não sabemos disso, mas ela sabia, no fundo de seu coração. Ela sempre soubera. A carruagem que saíra da estrada é uma curva que seu pai conhecia de memória. Os freios que falharam misteriosamente. A investigação apressada que concluíra por acidente, sem fazer perguntas mais profundas. Eduardo matou meus pais. Sofia, escute. Ele os matou e depois esperou. Esperou até eu crescer, até confiar nele, para me destruir também. Lágrimas escorriam livremente agora. Anos de dor reprimida, de perguntas sem resposta, de culpa irracional. Tudo veio à tona em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. E Rafael, o homem de gelo, o lobo do mar, que nunca demonstrava emoção, fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou diante dela e a pusou para um abraço.
Não era um abraço apaixonado ou romântico. Era o abraço de alguém que entendia a dor, de alguém que reconhecia o sofrimento porque carregava-o. Seu próprio. Sofia se permitiu chorar contra o ombro dele, sentindo o tecido de seu casaco ficar molhado com suas lágrimas. E Rafael simplesmente assegurou, uma das mãos acariciando seus cabelos com uma gentileza que ela jamais imaginou que ele possuísse. Vamos destruí-lo? Rafael disse com a voz baixa, mas implacável. Com estas provas, com o que sabemos, vamos expor cada crime que ele cometeu. Vamos tirar tudo dele. E ele pagará, prometo a você. Sofia se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Por quê? Por que você se importa tanto? Por quê? Rafael disse. Os olhos cinzentos fixos nos dela. Eu também perdi pessoas que amava para a ganância de homens cruéis. E aprendi que a única forma de honrar os mortos é garantir que os culpados não vivam impunes. Havia algo em sua voz, uma história não contada, uma dor antiga, mas antes que Sofia pudesse perguntar, ele se levantou e estendeu a mão. Vamos. Precisamos documentar tudo isso, fotografar as cartas, proteger as evidências. Sofia aceitou sua mão e se levantou. E a casa? Ele olhou ao redor, avaliando os danos com olhos experientes. É salvável, precisará de trabalho extenso. Novo teto, reparos estruturais, mas a fundação é sólida. As paredes principais estão intactas, com os recursos certos. Você a restauraria? Rafael olhou e havia algo diferente em seus olhos agora. Uma suavidade que não existira antes. Se for importante para você. Sim, Sofia sentiu seu coração apertar de uma forma estranha. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Caminhou até uma das janelas quebradas e olhou para o mar. Quando eu tinha 12 anos, perdi minha mãe. Ela morreu dando à luz meu irmão mais novo. O bebê também não sobreviveu. Meu pai, ele nunca se recuperou. Tornou-se um homem amargo, obcecado com o trabalho, incapaz de demonstrar qualquer tipo de afeto. Ele me moldou para ser igual a ele. Frio, calculista, impiedoso nos negócios. Rafael fez uma pausa, os dedos traçando a moldura da janela. Quando eu tinha 22 anos, ele morreu de um ataque cardíaco. Deixou-me tudo, a fortuna, os navios, as responsabilidades, e eu me tornei exatamente o que ele queria. Uma réplica dele, o lobo do mar, o homem sem coração. Ele se virou para ela. Mas ontem à noite, quando você entrou naquela carruagem, arriscando sua vida por uma estranha, eu vi algo que não via há anos. Coragem que não vinha de raiva ou ambição. Coragem que vinha de bondade. Sofia não conseguia respirar. Eu percebi, ele continuou, que eu não quero mais ser o homem que meu pai me fez. Não quero olhar para trás em 20 anos e ver apenas negócios bem-sucedidos e relacionamentos destruídos. Quero algo mais. Algo real. Ele deu um passo em direção a ela. Nosso casamento começou como uma farsa, um contrato frio. Mas talvez não precise terminar assim. Sofia sentiu lágrimas novas ameaçarem cair, mas estas eram diferentes. Não de dor, mas de algo que ela tinha medo de nomear. O que está dizendo? Estou dizendo que quero tentar dar uma chance real a isso. Não por obrigação ou aparências. Por quê? Porque você me faz querer ser melhor. Sofia, eu não preciso de uma resposta agora. Só pense. E quando estivermos prontos para destruir seu tio, quero que saiba que não estou fazendo isso apenas por vingança. Estou fazendo isso por você, porque você merece justiça. Sofia estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer contra sua palma. Quem é você? Porque não é o homem que eu conheci há algumas semanas. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez você tenha descongelado o lobo do mar. Ou talvez, Sofia sussurrou, você nunca foi tão frio quanto queria que as pessoas acreditassem. Eles ficaram ali na sala, cheia de ruínas e lembranças. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não eram inimigos, não eram estranhos. Eram duas pessoas feridas pelo passado, tentando construir algo novo sobre os escombros. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Rafael contratou os melhores advogados de 3 províncias. Fotógrafos documentaram cada carta, cada página do diário, cada registro financeiro encontrado na Casa das Falésias. Especialistas forenses foram chamados para examinar documentos, confirmar a autenticidade,
traçar conexões. Enquanto isso, Sofia trabalhou incansavelmente, organizando as evidências em ordem cronológica, criando uma linha do tempo detalhada de cada crime cometido por Eduardo ao longo de 2 décadas. Mas não era apenas sobre o trabalho. Algo havia mudado entre ela e Rafael. Ele começou a jantar com ela não por obrigação, mas porque genuinamente parecia desfrutar de sua companhia. Eles conversavam sobre livros, sobre o mar, sobre sonhos que haviam abandonado e esperanças que ainda carregavam. Rafael a levou para caminhar pelas falésias ao entardecer. Mostrou-lhe o ponto exato, onde ele costumava sentar quando criança, olhando os navios partirem e imaginando as terras distantes que visitariam. Sofia lhe mostrou como fazer as tranças complicadas de cordas que seu pai lhe ensinara, técnicas de marinheiro passadas de geração em geração, e, lentamente, quase imperceptivelmente, os muros entre eles começaram a desmoronar, até que chegou o dia em que enfrentariam. Eduardo Duarte. O Conselho Comercial de Valemar reuniu-se em sessão extraordinária, convocada por ordem do magistrado provincial. A notícia correra pela cidade como fogo em mato seco. Acusações graves seriam apresentadas contra um de seus membros mais proeminentes. Eduardo Duarte chegou ao salão, exibindo sua arrogância usual. Vestia trajes caros, joias ostensivas e trazia consigo 3 advogados. Ele acreditava que aquilo seria apenas mais um teatro, onde seu dinheiro e influência o protegeriam. Ele não poderia estar mais enganado quando Sofia entrou no salão ao lado de Rafael. O silêncio foi ensurdecedor. Ela vestia um traje de seda verde escuro, elegante, mas sóbrio. Os cabelos estavam presos em um coque elaborado. E no pescoço, pela primeira vez em semanas, ela usava o medalhão de prata de sua mãe, que Rafael havia recuperado secretamente da casa lacrada de Eduardo e devolvido a ela na noite anterior. Eduardo a viu e seu rosto passou da surpresa à fúria. Mal contida. O que significa isso? Ela não tem o direito de estar aqui. O magistrado, um homem idoso de barbas brancas e olhos severos, bateu o martelo. Silêncio. A senhora Montenegro está aqui a meu convite como testemunha principal nas acusações que serão apresentadas contra o senhor Eduardo Duarte Montenegro. Eduardo cuspiu a palavra como veneno. Esta farsa de casamento não. Senhor Duarte, o magistrado interrompeu com voz gelada. Sugiro que se contenha. As acusações contra o senhor são extremamente graves. Rafael deu um passo à frente, em suas mãos. Um dossiê volumoso. Senhores do conselho, começou ele, com voz clara e implacável. Apresenta evidências de fraude sistemática, apropriação indébita, falsificação de documentos e conspiração criminosa cometidas por Eduardo Duarte ao longo de 23 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Rafael abriu o dossiê e começou a apresentar, documento por documento, cada crime. As cartas do pai de Sofia, os livros-razão, os contratos falsificados, tudo. E então veio a parte mais devastadora. Além disso, continuou Rafael, com a voz ganhando uma dureza de aço. Há evidências circunstanciais, mas convincentes, sugerindo que o acidente que tirou a vida de Felipe Duarte e sua esposa, pais da minha esposa, pode não ter sido um acidente. Mentira! Eduardo gritou, levantando-se. Mentiras venenosas. Mas o magistrado ergueu a mão. Senhor Montenegro, estas são acusações sérias. Tem provas? Rafael acenou e um de seus advogados trouxe outro. Documento: temos o testemunho de um ex-empregado do senhor Duarte, um homem chamado Jonas Martins, que trabalhava em suas cocheiras na época. Ele confessou, sob juramento, que foi instruído pelo senhor Duarte a sabotar a carruagem de seu irmão. O salão explodiu em exclamações. Eduardo ficou pálido. Este homem é um mentiroso. Um bêbado que eu demiti por incompetência. Um bêbado. Rafael replicou que guardou por 8 anos as ferramentas que usou para cortar os freios. Ferramentas que foram examinadas por peritos e confirmadas como as responsáveis pelo acidente. Ferramentas com as iniciais e doutor gravadas no cabo. Eduardo cambaleou, agarrando-se à mesa para não cair. E então Sofia falou. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força a cada palavra. Você matou meus pais, e quando isso não foi suficiente para saciar sua ganância, você esperou. Esperou até que eu ficasse vulnerável e então tentou me destruir também.
Ela deu um passo à frente, os olhos dourados ardendo. Mas você cometeu um erro. Você subestimou minha capacidade de sobreviver. E subestimou o fato de que, às vezes, até mesmo os inimigos mais improváveis podem se unir contra um monstro. Eduardo olhou ao redor, procurando aliados. Não encontrou nenhum, apenas rostos de choque, repugnância e condenação. O magistrado bateu o martelo. Eduardo Duarte, o senhor está preso, sob acusação de múltiplos crimes financeiros e suspeita de homicídio duplo. Todos os seus bens estão congelados até julgamento completo. Guardas, Leveno, 2 guardas avançaram. Eduardo lutou, gritou, prometeu vinganças e riquezas, mas foi levado da mesma forma que uma vez ele levara a dignidade de Sofia, acorrentado, humilhado, destruído. Quando as portas se fecharam atrás dele, Sofia sentiu os joelhos fraquejarem. Rafael a segurou, sustentando-a. Acabou, ele sussurrou. Acabou. E, pela primeira vez em 8 anos, Sofia acreditou que talvez finalmente pudesse começar a sarar. 3 meses se passaram. A primavera chegou a Valemar, trazendo flores silvestres para as falésias e um ar mais quente para substituir os ventos gelados do inverno. A casa das falésias estava irreconhecível. O telhado fora completamente reconstruído, janelas novas brilhavam ao sol, as paredes foram limpas e pintadas. O jardim, replantado com roseiras e lavanda, começava a florescer. Novamente, Sofia estava ali, supervisionando os toques finais. Ela vestia roupas simples de trabalho e tinha sujeira nas mãos de plantar flores. Mas sorria, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Rafael observava da varanda, encostado na balaustrada recém-instalada. Você parece feliz, ele disse. Ela olhou para ele e o amor em seus olhos era tão claro que fazia o coração dele apertar. Estou, pela primeira vez em muito tempo, realmente estou. Ele desceu os degraus e caminhou até ela. Pegou uma de suas mãos sujas e a virou, beijando a palma com uma ternura que teria feito o lobo do mar de meses atrás irreconhecível. Tenho algo para você, ele disse. Outro presente? Rafael, você já reconstruiu minha casa. Não é um presente, é uma escolha. Ele tirou do bolso 2 documentos, colocou-os nas mãos dela. O primeiro é a anulação do nosso casamento, assinado por mim, faltando apenas sua assinatura. Com ele, você fica livre, livre de mim, de qualquer obrigação, de qualquer vínculo. Sofia olhou para o documento, a garganta apertada. E o segundo? O segundo é o registro de transferência de propriedade da Casa das Falésias. Não para mim, para você, em seu nome, completamente, sem condições. Ela ergueu os olhos para ele, confusa. Não entendo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos quando nos casamos. Foi uma farsa, uma transação fria, mas em algum lugar, ao longo do caminho, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E eu percebi que não quero você presa a mim por contrato ou necessidade. Quero que fique por escolha, sua escolha. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. E se eu escolher ir embora, então vou deixá-la ir, com minha bênção, com meu amor. Porque você merece ser livre para viver a vida que desejar. Sofia olhou para os documentos, para a casa restaurada, para o jardim florescendo, para o mar além. Por um momento, o medo a paralisou. Aquele homem fora seu inimigo. Sua família odiava dele há gerações. Aceitar este amor seria trair o sangue que corria em suas veias. Seria render-se àquilo contra o qual fora ensinada a lutar. Mas então ela pensou em tudo que haviam construído juntos, nas cartas encontradas lado a lado, no abraço durante sua dor, na promessa de justiça cumprida, na Casa das Falésias restaurada não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Pensou em como Rafael a olhava quando achava que ela não estava vendo, nos pequenos gestos de cuidado, na forma como ele se tornara, não seu capitão, mas sua liberdade, e percebeu que o ódio entre suas famílias nunca fora deles era herança de mortos, peso de fantasmas. E ela estava cansada de carregar correntes forjadas por mãos que já não existiam mais. Às vezes, pensou Sofia, a maior coragem não é perpetuar guerras antigas, é ter a ousadia de construir uma paz nova. E então olhou para Rafael, para o homem que começara como seu inimigo e se tornara sua âncora,
O homem quer ensinar aqui, às vezes, as maiores histórias de amor nascem nos lugares mais improváveis. Ela rasgou o documento de anulação e ficou na ponta dos pés. Para beijá-lo, foi um beijo que selou não um contrato, mas uma promessa. A promessa de que o amor verdadeiro não nasce de circunstâncias perfeitas, mas de duas pessoas escolhendo, dia após dia, construir algo belo sobre as ruínas do passado. Quando se separaram, Rafael a pusou para um abraço. Você tem certeza? Ele sussurrou contra seus cabelos. Absoluta, porque você não é mais meu inimigo, você é meu lar. E ali, na casa das falésias restaurada, com o mar cantando abaixo e o sol brilhando acima, Sofia e Rafael Montenegro começaram a escrever o próximo capítulo de suas vidas. Juntos, por escolha, por amor. Quanto a Eduardo Duarte, foi julgado e condenado. Perdeu tudo: fortuna, reputação, liberdade. Passou seus últimos dias em uma cela de prisão, um homem quebrado que aprendera tarde demais que ganância e crueldade sempre cobram seu preço. E Constância Vidal, sua aliada em crimes, ela fugiu da cidade antes que pudesse ser processada como cúmplice. Dizem que foi vista em um porto distante, vivendo na miséria que ela tanto desprezara nos outros. O karma, como dizem, tem memória perfeita. Helena Cardoso e seu filho, por sua vez, tornaram-se amigos íntimos de Sofia. Helena administrava uma loja de especiarias em Valemar e seu filho crescia forte e saudável, frequentemente visitando a casa das falésias para brincar nos jardins. E assim termina a história de Romeu e Julita às avessas. Não uma tragédia de amantes condenados, mas uma história de redenção, de como o ódio pode se transformar em amor quando duas pessoas se permitem ver além do passado. Porque, no fim, as melhores histórias de amor não são sobre paixão instantânea ou destino inevitável. São sobre escolha, sobre duas pessoas decidindo, dia após dia, construir algo belo juntas, mesmo quando o mundo inteiro diz que elas deveriam ser inimigas, especialmente então. Chegamos ao fim desta jornada. Ouvintes, se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários qual foi seu momento favorito. Sofia conquistando sua justiça, Rafael mostrando seu coração pela primeira vez ou final. Onde o amor vence sobre o ódio. Nos vemos na próxima história. Até lá, que vocês também escolham o amor sempre.